Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no SambaCast, mais uma vez juntos, eu, Ayrton Marques e você. Sim, hoje tem assunto especial, ó. Olha a camisa do Grêmio Esportivo Mauaense, olha ali, 1985, tem título, tem gente que participou, suou a camisa do Grêmio Esportivo Mauaense, com prazer, é da cidade de Mauá, o Grêmio Esportivo Mauaense, da cidade, sim, de Mauá. Da região do ABC Paulista, ela tem goleiro, tem zagueiro, tem artilheiro e tem também livro para ser lançado de 1985, o primeiro título, sim, profissional, da cidade de Mauá com o Grêmio Esportivo Mauaense. E ele, historiador, professor, jornalista, radialista, enfim, tá aí nas pegadas. Daniel Alcarria vai lançar esse livro dia 28 de novembro. Legal recebê-los aqui no SampaCast e mais uma vez juntos, sempre juntos e na direção, sim, o nosso diretor, ele, o nosso engenheiro de som, do áudio de vídeo, alô Henrique, Andracite, sim, é também da minha cidade, Santo André, que adora Mauá. Alô, alô, começando o SampaCast, Grêmio Esportivo Mauense é o assunto. Daniel Carria é o nosso convidado, como também João Carlos Rios, jogador de futebol daquela oportunidade, campeão, a faixa no peito. Daniel Carria, o pai do livro, da história, para, história, tradição e para ficar para sempre na memória. 1985 é o livro. Que bom vê-lo, revê-lo, João, você, Daniel. Fala pra gente essa façanha, por quê, o para quê e para todos nós, né? Muito obrigado, hein, Daniel? Boa tarde, forte abraço. Ailton. Opa, boa tarde, Ailton. Boa tarde, João. Eu quero agradecer o convite. Tá? Além do convite, o privilégio de uma companhia especial como desse grande craque dentro de campo, fora de campo, o João Carlos Rios. Prazer enorme estar aqui com você e a gente prosear, né, um pouquinho nessa tarde para a gente falar dessa importante conquista para o futebol, para o esporte da região do ABC, né, em particular para a nossa cidade, que vivia naquele período um momento de auge, né, na sua cultura esportiva, na sua prática esportiva, o Mauense no auge. Então, tenho certeza que hoje a gente vai ter aqui uma tarde de muita resenha, de muita história, com essas duas feras aqui, que é você e o João Carlos Rios. Então, quero agradecer o convite e vamos lá, vamos conversar. Juntos, marcando presença e ficando com a galera, hein? Isso. É isso aí. Ô Rios, que bom vê-lo, revê-lo, enfim, ainda tá jogando, tá marcando seus gols, tá marcando presença no futebol, sim, né? É amador da região do ABC Paulista, da cidade de Mauá, de Ribeirão, enfim, das 7 cidades, ou da capital, de repente, porque não? O talento é em todo lugar. Rios, bom vê-lo, revê-lo, parabéns, 1985, parabéns, né, por você continuar ainda, né, amando esse futebol, jogando esse futebol, né, da sua forma atual, e que bom você tá na história, hein? Parabéns, Grêmio Esportivo Mauense e João Carlos Rios, parabéns a vocês. Obrigado, Ayrton, obrigado, Daniel também. É uma grande satisfação a gente tem, né, em saber que um sonho que a gente buscava desde criança, hoje faz parte da concretização, né? A gente ser reconhecido por um trabalho que começou onde o sonho ainda estava aceso, né? E a gente deu continuidade. E esse sonho continua, porque cada menção dessa, sabe, a respeito da nossa trajetória, dos nossos passos diante da profissão que a gente escolheu, é uma grande satisfação, como hoje essa tarde também, para mim é uma grande satisfação estar em companhia de um pessoal que reconhece o meu trabalho, né, que foi feito e que me acompanha até hoje. Como você disse, estou atuando ainda, dia 1º de dezembro eu vou completar 61 anos. Né? Tem bolo lá, hein? Opa, bolo Ribeirão, hein? E eu tive a satisfação de participar dos últimos campeonatos, que agora a sorte é assim. Quando a gente estava com 30, montaram o quarentão. Pô, beleza, dá para continuar jogando. Pô, depois dos quarentão, aí montaram o 50. E agora tem o 60, onde eu me incluo, né? E Santo André, a sua cidade natal, nós fomos campeões da Copa Tulica, né? Um cara que eu joguei também. Alberto Soares Araújo. Exatamente, tá no livro, né? Que eu tive prazer de jogar ao lado dele, né? Um jogador consagrado, jogou no Santo André, Fluminense e outros mais. Vila Nova, né? Atlético Carazinho, Vila Nova. Goiás. Aí, a Copa Tulica em homenagem a ele, né? Nós somos bicampeões e na cidade de Mauá, pelo Sertãozinho também, conseguimos 2 títulos. Agora, e estamos ainda, de novo. E vai falar do Grêmio Esportivo Mauaense, hein? Né? Daniel Carriel, onde você estava, hein? Aliás, pra você saber, João, quais são os segredos, qual é a página que tá teu nome com os segredos de bastidores de concentração. Você tem, não tem, Daniel? Temos, mas no livro a gente foi mais técnico, viu, Ailton? Essas resenhas
fora de campo, eu procurei deixar guardado para um próximo livro, Sim, porque sim, senão, boa. né? Exato, É exatamente. muita história, Muita história, né? Eu Do ia te perguntar- Gaúcho, do Valtinho, Nossa. do João Carlos, enfim, são Eu ia te muitas perguntar onde você histórias. estava no dia do título. Você, Pois onde Me você lembro se como encontra? se fosse hoje. Você se encontrava onde? Eu, né, o Foi meu- dia 20? dia 27, de na verdade, eu tenho dezembro. acesso depois do título. Ah, Eu tá. estava tanto no acesso quanto no título. E estava também na campanha. Já entrando aqui, o Ayrton e João, esse ano foi um ano, né, que eu conheci o futebol, eu tinha 10 anos de idade. Eu estava nas arquibancadas. Tá? A primeira vez que eu fui a um estádio de futebol na minha vida, né, eu moro no Parque São Vicente até hoje, ao lado do estádio Bom municipal bairro na de cidade de Mauá. Mauá. E com meu pai, tive o privilégio, né, de estar com meu pai, que graças a Deus ainda está vivo, né, com 88 anos de vida, está lá no meu prefácio também. E eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui a um estádio com meu pai, e a um estádio de futebol efetivamente, foi no jogo que o Mauense venceu o Taboão por 4-1. Né, que deu uma confusão. Você estava nesse jogo aí. Deu uma confusão danada na primeira fase do primeiro turno. Foi 4-1 para o Mauense, o Taboão rubro-negro, né? E nós ganhamos de 4-1. Eu me lembro como se fosse hoje desse jogo. E Bacana. no dia 27 de dezembro, aí passou, né? 27 de dezembro de 85, que foi essa foto, né, cedida gentilmente pelo jornal Diário do Grande ABC. Importante a gente citar também a importância que o Diário deu para esse trabalho nosso. Tá? E tá ali o meu amigo João Carlos, ali agachado, né? Ele é o quarto, né, da esquerda para a direita. É esse moço aí, ó. É esse moço aí, mocinho, ó. hein? Ao lado do Giba e ao lado do Gaúcho. Tá? A avó dele e a mãe dele falam que ele é bonitinho. A gente fala que ele é ferrinho. Ele diz que é arrumadinho. Arrumadinho. Não tá estragadinho. Não, é arrumadinho. Então, assim, eu estava nas arquibancadas, Ayrton Marques. E, para mim, As bandeiras, esse material, ele foi primeiro, uma importância de uma efeméride importante para o município, tá? Que são os 40 anos de história desse, na minha modesta concepção, o mais importante título do esporte de Mauá. Não vou nem falar, eu abarco todos os demais. Não foi só do futebol. Na minha opinião, ele é o mais importante título da história do esporte da cidade. Porque ele é produto histórico da fundação do Mauaense, que era uma aspiração antiga dos esportistas da cidade. 1981, poucos anos atrás, né? Foi 4 anos antes, né? 4 anos antes. Esse foi o quarto título, foi a quarta disputa oficial do Mauaense, né, em sua história no profissional, e logo no quarto ano conquistamos o título. Lembrando que no terceiro ano, que foi em 84, que foi a base do time, o João está aqui, que ele pode dizer com mais propriedade do que eu, mas foi a base do time de 84, que chegou em terceiro lugar, perdeu a decisão para o Capivariano, que depois subiu junto com o Garça, né? Mas aquele ano de 84 já foi um prenúncio, né, do ano posterior, que foi o que iria acontecer com o timaço, que daqui a pouco o João vai poder falar, que eu não vou ficar falando tudo também não. Pois é, e a lembrança, momentos antes, o campeonato, né, memória que você tem aí, né, memória afetiva, né, o que você pode falar pra gente com detalhes, com emoção, né, o que te passa na cabeça, qual é o filme que te passa, né, na tua imagem, na cabeça? É assim, é uma crescente que vem assim desde quando você entra pro juvenil. Eu disputei no Nacional da Água Branca, sim. era baixinho, falsificaram a minha idade. Já faz quantos anos? Já prescreveu? Já prescreveu, né? Diretor, já prescreveu, já. Pode ficar tranquilo, diretor. Era um gatinho. Achavam que eu não tinha tamanho para jogar, beleza. Aí, passa-se o tempo, mudei lá para Ribeirão Pires, fui para o Santo André. Disputei a Taça São Paulo lá. Saiu do azul do Nacional, azul Santo André. E o Grêmio também. Aí no Santo André, infelizmente, não sei, assim, conforme tem até hoje, né? Pessoas que não conseguem administrar bem, fomos dispensados. 4 jogadores, inclusive o Fabinho, que jogou no Corinthians, ponta direita. Que fez gol de mão. Não servia. Campeão brasileiro de 90. Não servia para o Santo André, não serviu para o Mauaense, sem menosprezo. E serviu para o Corinthians, foi até cotado para a seleção brasileira. Mas aí foram dispensados 4 jogadores do Santo André. Pena, na época só aproveitaram o Alaor e o Marcelo, o goleiro, e o Marcelo Veiga, o falecido Marcelo lateral, Veiga. Foi do Bragantino, foi do São Bernardo. Aí eu jogando futebol de salão, tive lá no Viscondão em Mauá, tive o convite de disputar a terceira divisão, fazer um teste no Grêmio Mauense, onde eu fui.
Então faz parte dessa crescente, né? E gostaram do meu futebol e eu me ingressei para o profissionalismo. Aí já aquele sonho já começa a se realizar. Aí vem os jogos, tal, você consegue a titularidade, começa a jogar, aí você consegue ver uma foto sua no jornal. Tem um álbum aqui de fotos? Tem, Olha, Daniel. Aí você consegue ver uma foto no jornal que eu tenho graças ao falecido meu pai, que ele guardava tudo. Ele até colocava uma setinha para indicar eu aí. Graças a ele que eu tenho esse álbum aí, que ele guardava tudo e hoje eu tenho. Tá pesado, hein? E nessa crescente... É muita história, né, Ayrton? É muita história, né? E nessa crescente, né, durante o campeonato, a gente foi conseguindo a classificação e tal, para chegar nesse dia tão histórico, né, para mim, quanto para o Mauaense também, mas para mim, que era o meu primeiro ano de profissional, consegui o título. E ainda... Novinho de tudo, hein, João? 27 de dezembro de 1985. Mauaense 3, Sociedade Esportiva São Joanense 2. Perdendo de 2-0. 2-0. Tigrila 2 vezes e o Giba. Exatamente. Daniel Carril, nosso plantão esportivo. Então, aí foi muita emoção. E até hoje, de relembrar assim, a gente... Porque toda final, todo jogo importante... né, toma conta da nossa emoção, que a gente vive de emoções, né? E aquele momento foi histórico, coração, e guarda até hoje, com certeza. Bem, você contou muitas histórias para o Daniel, né? Ele está autorizado, né? E como colocou tudo no livro? Eu não li esse livro ainda, né? Mas acho que ele foi bem coerente. Ele escreveu e gravou. Será que ele escreveu e gravou também? É um perigo, hein? Na verdade, né, rapidamente, interrompendo os amigos, eu sou muito interromper, viu? Sou aquele zagueiro rompedor, né? Mas rapidinho. Na área adversária pode. Ali a Vral, né? Como fala, do umbigo para baixo, tudo é válido, né? Da correntinha para cima, como é que fica? Na verdade, eu tive o privilégio de conhecer, de ter um contato mais próximo com o João Carlos, tá? Em ocasião, quando você lembra, né, na época da pandemia, eu sou colunista lá do Imprensa ABC, né? Desde 2017 a gente escreve, né, lá no jornal semanalmente. E no período da pandemia, então não tinha mais jogo, não tinha campeonato, não tinha mais nada, só tinha tristeza, né, morte e enfim, difícil, né, momento muito difícil que graças a Deus a gente passou. E a gente aproveitou aquele momento para fazer memória. Então eu falei, bom, então a gente vai começar. Eu escrevi quase 50 artigos, Ayrton, que pode ser inclusive um próximo livro, inclusive, com a biografia de cada um dos amigos e tal. Então fiz muitas biografias. E dentre as quais, desse amigo, né, que hoje eu tenho como amigo, que é o João Carlos, que eu pude conhecer um pouco mais a sua história gloriosa no futebol, a sua trajetória de vida, né? Que eu aproveitei, né, daquele período, eu aproveitei também um pouco daquele texto para a gente poder escrever o texto que é o que está inserido lá no livro, né? Claro, teve a aprovação deles, viu? Passei para ele lá, ele até fez algumas considerações lá. Aprovaram. Ele aprovou. Verde. Ele aprovou. Não lembro muito disso. Olha, o advogado... Daniel, tira esse negócio que eu era reserva. Então, tirei. Porque ele ficou na reserva um jogo só. Eu coloquei na... Não, o ambidestro não pode ficar fora. Não pode, né? É verdade. Hoje, hein, bate com as duas, mas é uma de cada vez, né? Com certeza. Imagina hoje, hein, Ayrton. Imagina hoje um ambidestro, um craque, um lépido, rápido, um menino novo, fininho, ágil, inteligente. Imagina hoje, em 2025, né? Estaria rico, né? Com toda essa fisiologia ajudando. Pois um monte de bagre, cabeça de bagre jogando, um monte de time. Atleta, Seria hoje um... Você contabiliza os gols, jogos, você contabilizou isso? Você tem isso guardado para mostrar para os teus filhos, para os netos? Isso aqui eu tenho graças ao meu pai. Vai ter que contar, né? Graças ao meu pai, que sempre ele recortava, guardava tudo. Parabéns. Aí uma amiga minha me visitou, Miguel Rios. Seu Miguel. Faleceu faz 3 anos, né? Jogou bola também, mas graças a ele... Disse que jogou, mas... Paizão, acho que era meio devagar. Esse nome é nome de goleiro, não é? Então... Aí ele guardou tudo e uma amiga minha que montou essa pasta para mim. Você vê, a coisa que eu tenho, que eu deveria ter feito, mas não fiz, entendeu? Mas fica sempre na memória, né? E graças ao Miguelão, tá aqui, ó. Uma grande herança. E um cara que sempre me apoiou, ele e minha mãe também, nunca cobrou uma conta de luz em casa, uma conta de água que tinha que pagar. Mesmo com dificuldade, eles me apoiaram. Por isso que eu cheguei. E era difícil começar naquela Exatamente. época, né? Muito amigo meu, muito mais craque que eu, tiveram que parar porque o pai cobrava... a luz, tinha que trabalhar. É uma outra época, hein, Daniel? Pois é, hoje qualquer cabeça de bagre no juvenil já está ganhando 50, 70, 50 mil. São outros períodos. Os juniores, né? Mas no Grêmio, viu, a sua... Porque uma das partes do livro, o Ayrton, é também a estatística. Então, eu contabilizo jogos, né? Tanto no campeonato quanto os amistosos, o recorte temporal
do dia 8 de dezembro de 84 Isso, o ano né? anterior. até 15 de março de 86. Que Certo. é o jogo da inauguração do estádio, depois eu contabilizo todos os amistosos preparatórios, os jogos de campeonato e depois a final contra o Mirassol no dia 15 de março de 86. Então esse é o período. Então esse registro, o João, nós temos, tá? Para você, os seus gols no Mauaense a gente consegue contabilizar. Perfeito, perfeito. O estádio que foi inaugurado em dezembro de... 8 de dezembro, 8 de dezembro, no aniversário da cidade, aniversário né, da cidade. contra o São Paulo Futebol Clube, né? Naquela oportunidade. Primeiro gol do Careca aos 4 do primeiro tempo. Segundo gol, Pita aos 30 do Você segundo. lembra? Você chegou quando no Grêmio, o Mauaense? Então, em 84, eu Segura. estava no Júnior de Santo André. no Júnior de Santo André. Na cidade Aí vizinha. que acabou o ano, nós fomos dispensados, né? Como eu Sim. disse. E aí, no começo do ano, eu tava jogando futebol de salão no Viscondão lá. Era futebol de salão, né? Eu tava jogando futebol de Não era salão. futsal. Não sei se foi o Pedro do Carmo ou alguém que me viu jogando e me fez o convite de fazer um teste lá no Você já Grêmio estava na região? Mauaense. Você já morava na região? Eu morava em Ribeirão. Ah, tá. Apesar de Aí- você nasceu em São Paulo, jogou no Nacional. Isso, Morou em Rio Grande da Serra. Aí a gente morava na Vila Califórnia, perto de São Caetano. Aí meu pai foi transferido para Rio Grande da Serra, num banco, e ele estava cansado e tal, faltava 3 anos para se aposentar. Ele alugou a casa de São Caetano para a gente morar lá. Mas depois acabou acostumando, ele vendeu em São Caetano e O comprou Reus lá. deixou Né? o pai dele no banco e ele foi pro jogo, titular. Meu pai fala que eu enganei ele. Que Olha aí. eu falava que eu ia ser boleiro, Não, e que eu ia me dar bem, né? Aí ele achou que eu ia jogar bola, mas aí eu acabei montando uma doceria que tava fazendo bolo, né? Boleiro. Pô, Acho que eu ia brincar com essa. O rapaz é boleiro, né? Você joga bola? Não, eu faço bolo. Aliás, é o Juraci Nascimento, lá da Zona Leste, que fala isso muito, viu? Bacana, mas eu ia até brincar com você sobre essa brincadeira, essa piadinha lá no boleiro, né? Então fizeram brincadeira entre vocês lá. Porque esse negócio do bolo foi uma consequência depois que eu acabei montando uma doceria, né? Aí falei, pô, eu pensei que você era boleiro, que você jogava bola, que você faz bolo. Mas ainda bem que o Miguelão guardou. Não, tem bastante coisa aqui, né? E você aproveitou também, né? Claro, Muita eu informação escaneei aqui. tudo. Simplesmente eu peguei a pasta dele. Começou Quando quando eu o trabalho? conheci- Você começou, né? Na pandemia. Esse 2019, trabalho não, de 2020. esse trabalho de memória eu fiz na pandemia. Fiz até o título da coluna era Memórias do Futebol Mauaense. Porque você já vinha em 2017, você lançou esse livro aqui. Lançamos o em Almanac da 2017. História, né? Em 2017. 2015 lançamos o Almanac do Futebol de Ribeirão Pires. Esse trabalho aqui é o meu 5º trabalho, Ayrton. Tem até o DVD, inclusive, em 2017. Isso, temos o DVD. Depois, em 2017, em 15 lançamos o Almanac do Futebol de Ribeirão. 17, o Almanac do Grêmio. Em 22, o livro do Joá. Né? Isso. E agora, assim, Joá. o meu TCC Lá do da minha Zaire. universidade, que foi a relação entre futebol e política numa cidade operária do ABC Paulista, o caso de Mauá, foi meu TCC. E agora esse trabalho da história do primeiro título de Mauá, então é o 5º trabalho. Em 2022, Parabéns. a gente lançou também lá no Pacaembu a antologia Bola na Rede, né? Junto com outros autores, a gente também escreveu sobre a história do futebol da região. É interessante, eu sempre pensei no PF, que eu já te falei sobre a questão da PF, política e futebol. Prato feito, prato feito, Sim. prato cheio para falar de política e de futebol. Você colocou Vários isso, boleiros. Né? né? E você colocou bem, né? Essa questão da memória, né? Da Sim. história, e bola na rede, né? É isso. Pra lançar a Aliás, galera. acho que eu cheguei a te presentear com não foi não, Ayrton? O Bola na Rede? Não, o Bola na Rede. Só esse aqui. Foi só esse. Passaram meus aniversários lá. O do Joá, você não... pra cá, não ganhei lá. Fiz O do Joá aniversário, você jogo também nada, não viu? tem? Você também não tem o do Joá, ou Ayrton? Não. Bom, você como depositário da memória, então o senhor será presenteado com o do Joá. Porque é o que também acabou. Você tá Nós ouvindo, somos né, 1000. Rios? Tá ouvindo, hein, Rios? 1000. Não, bacana, mas o importante é você estar com essa pegada, continuar com essa pegada, né? Com esse tesão mesmo, Sim. né? Porque precisa mostrar, né, para a geração que vem por aí, toda essa história. Não se pode perder essa história, né, Rios? Não, de forma alguma. E quanto ao seu comentário de gols marcados, eu nunca fui um jogador goleador. Eu era quando era novo, jogava aquela coisa É assim. mais armação, né? Você é assistente. Mas eu me destaquei mais pela... É uma Assistente. coisa que eu fiquei até assim, lisonjeado, nem sabia o motivo, né? Teve um treinador do Santo André e depois o seu Bonoro que me falou assim, ele é um jogador ambidestro com visão periférica. Eu falei, meu Deus do céu, que é Olha, isso? para aumentar o contrato, para aumentar o salário, hein? Né? Entendeu? Então eu ia mais na assistência. Às vezes eu deixava de fazer o gol, um defeito que eu reconheço,
entendeu? Que poderia ter sido até melhor minha carreira se eu Currículo e tivesse. É tanto, porque gol é o momento maior do futebol. Eu tive um treinador no Paulista de Jundiaí, ele passou era por lá? carioca, passei. Aí ele me falou, acabou Passou o não, jogo. jogou, né? É. Passou não, jogou. Acabou o jogo, ele falou assim. Lá ele me chamava de Rios. Rios, caramba, eu tava vendo, mano. E eu já com 33 anos. Tava vendo, você é um cara que se bate com as duas pernas, né, mano? Pô, pensei que ele tava me elogiando. Ele falou assim. Era cara, 98 por aí, né? 98, só que é o problema. 2000. Você não bate pra gol, cara. Tem que chutar no gol. Né? Você chuta bem com as duas pernas, mas você não bate pra gol. Você vê, mas eu já tava encerrando minha carreira. Agora sim, se é um treinador que me cobra isso quando é mais novo, talvez eu ia me corrigir. Mas sempre fui esse jogador, sabe, de armação. Aí ele falando isso, o primeiro treino eu coloquei isso na minha cabeça. Primeiro treino coletivo que teve, eu fiz 3 gols de fora da área, Daniel. Começou a chutar. Porque eu coloquei isso na cabeça, eu tenho que chutar mesmo. E eu pego bem, só que eu tenho esse defeito, não chuto pra gol. Tem que chutar. Aliás, parabéns às meninas do Grêmio Esportivo Mauaense na Taça Paulistana, vice-campeãs recentemente, e elas fizeram muitos gols fora da área, Daniel. Né? E inclusive o gol da final, o gol de honra, né? Que acabou perdendo para a Pinda. Do empate, né? Porque elas chegaram a empatar, né? Sim, 1-1. Foi de fora da área, então é importante isso. Eu gostava de jogar também, jogar bola, chutar de fora da área. Não queria passar, dar lançamento, queria chutar, né? Às vezes era de bicuda e tal, mas a gente tem que chutar, tem que ter, né? Essa predisposição, sim, Rios, tá certo, né? E eu parabenizo elas também e espero daqui a 40 anos também estar vendo elas aqui. Amém. Eu estar assistindo elas aqui. E Daniel Carreira tem que escrever. Me permitam aqui... Com óculos de grau, mas tem que escrever. Claro, me permitam rapidamente aqui lembrar que, por ocasião do lançamento do livro, lá no dia 28, nós vamos homenagear os atletas campeões de 85, né, que são as figuras centrais do evento. Tá? Eles vão receber, cada um deles, um livro e uma... Você conseguiu falar com todos, né? Contatou com todos. Não, peraí, com todos não. Eu não consegui falar com o alemão. O zagueiro? O zagueiro alemão. O campo. Paulo Leme, também não consegui falar. Aliás, Paulo Leme não. Paulo Bernardo. Paulo Leite. Paulo Leite. Né, não vou dizer aqui, não vou dizer problema, mas ele não se interessou, ele não quis, né? Então tá tudo certo. Quem mais? O alemão, Paulo Leite, o Luiz Carlos, também não consegui contatá-lo, né? E além dos falecidos, mas os falecidos, graças às pesquisas que nós temos, eu consegui construir alguma parte biográfica, né? O Cavalieri, que já não está entre nós, certo. O Tulica já tinha muita coisa, informação, o Dema, pouca coisa, né? O falecido. Quem mais? O Pacola já tinha feito o trabalho de memória com ele também, né? Então, enfim, né? 4 falecidos e 3 que não conseguiu contar. Que não consegui contar. Mas um não se interessou. Só que ao final, o Paulo Leite não se interessou. Só que mesmo assim a gente, né, com o trabalho de pesquisa, porque a pesquisa, com toda a modéstia, é uma pesquisa de excelência, né? Então, assim, eu sou um cara meio, né, pessoal, até minha esposa muitas vezes brinca comigo, né, que eu sou chato e tal, mas é o rigor da pesquisa. Claro. Né? Então, não é um livro que não tem resenha, né? Não tem a brincadeira, não tem essa parte, que eu deveria até fazer num outro momento, mas é mais a pesquisa, o rigor do trabalho do que foi o campeonato, as equipes, né? O comentário jogo a jogo. O real dos fatos. É o real dos fatos. O flagrante do jogo. Então, assim, por ocasião, nós vamos homenageá-los. Vamos homenagear também os meninos do Sub-11 e do Sub-13 que ganharam a Taça Oscar Bernardi, lá em Águas de Lindóia. E também temos a ideia de homenagear as meninas que foram vice-campeãs lá ou seja, fazer um encontro de gerações do Grêmio Esportivo Mauaense, né? Tendo como referência principal esses meninos aqui que são os grandes responsáveis por estar ainda hoje o Grêmio sendo lembrado em sua história. Correto. Você já falou do jogo do acesso, falou do título, né? Você esteve lá, marcou presença, né? E foi acompanhando, né? Sem dúvida, foi acompanhando. O campeonato? De 85, você mora no próximo, já morava no Parque São Vicente, né? Eu nasci lá, Ayrton. Eu sou nascido no Parque São Vicente, onde eu estou até hoje. Né? Certo. O escopo do trabalho, né? Como eu falei, no início eu faço uma breve introdução acerca da história do futebol da região, tá? Sobre a história do futebol na cidade, sobre o surgimento do Mauaense. Depois, o outro capítulo, eu falo do campeonato em si, né? Depois eu faço jogo a jogo, tanto os amistosos
como campeonato. Eu faço um comentário, ficha técnica completa, comentário jogo a jogo. Depois a gente faz a biografia de cada um dos 36 atletas que atuaram na campanha, os principais dirigentes, os 3 treinadores, né? O Benetti, o Adervano e, por fim, o Roberto Bonora. Depois a parte estatística e a parte da documentação. Alguma pergunta especial para o João Carlos Rios, Sim. no lugar do Daniel Carrilha? Sim. Né? Que seja caixa alta ou Breve. caixa... Não é coisa... Primeiro eu quero aproveitar ao vivo e a cores, Ayrton. Em carne e osso? Em carne e Mais osso, ao carne vivo e a que osso. cores, por dentro e por fora. É entregar o convite em mãos ao craque João Carlos Rios, né? Muito bem. Que né, Ele pode abrir? deve, até para mostrar Em aqui público? pro Com pessoal, certeza. né? Um grande É o prazer. convite. Com selo, né? Você viu que a gente fez um selinho É uma estilizado. locomotiva. É uma locomotiva, né? Olha só o É estádio. em forma de cartão postal. Bacana, né? que foto. Show, né? E não é necessário o convite para poder participar da festa, Foto né? memorável. No dia, mas eu penso que é também um registro. Né? A pergunta, João, é rápida, é curta e grossa. Essa é a primeira Não pergunta. vai doer não, né? Se for Não. curto e grosso, não vai doer não, né? Você se profissionalizou no Mauaense, correto? Com certeza. E depois você saberia nos dizer aqui, você passou por vários clubes, né? Você saberia nos dizer aqui em quanto tempo você ficou em cada um desses clubes? Quanto tempo você ficou no Mauaense? Quanto tempo você ficou na Portuguesa de Esportes? Quanto tempo você ficou no São Bento de Sorocaba? No União Bandeirante Paraná? No Paulista de Jundiaí? E etc, etc, etc. A memória não é tão boa assim, mas ajuda sim. Foi no início, né? Esse ano de 85, graças a Deus, foi um jogo histórico e foi televisionado, né? E tive uma boa atuação na final e houve alguns convites. Primeiro foi a Portuguesa, né? Mas que não foi negociado, que não cabia a mim. E eu não fui no ano de 86 para lá, mas em 87 eu fui emprestado. Era uma outra lei, era a lei do passe naquela época. ainda era. Exatamente, Aí foi emprestado eu e o Matias e ficamos 4 meses lá, onde teve interesse da Portuguesa comprar Em o passe definitivo. dele. Mas o Grêmio resolveu vender ele e não me vendeu. Eu voltei pro Mauá. Aí em Mauaense. 80, isso, Grêmio Mauaense. De Mauaense. Aí em 89 me emprestaram pro São Bento de Sorocaba. Fiquei 6 meses lá, eu e o Davi. Aí depois sofri um acidente. Eu tava meio desgostoso do futebol devido a essas coisas. Fora do campo, fora do jogo? Foi fora na do rua, campo, né? Um acidente de automóvel, né? Mas eu tava meio já querendo largar o futebol devido a essas coisas. Tava Que chateado. as portas se abriam, mas de repente, quando eu ia entrar... Então, pelo meu trabalho, foi reconhecido assim, né? E houve interesse de alguns clubes e onde eu não fui negociado. O caso da Portuguesa, teve do São Paulo também em 85, na Curitiba, que nós tivemos um treinador, como é que era o nome dele? Do Mauaense, você fala? O Écio? Não é o Écio Não, Pasca, não. O Écio que foi que me levou pro São Bento. Depois o Orlando Amarelo também quis levar eu e o Ditinho pro Jabaquara. Vasco. Não foi possível negociar. Até também isso? É. Olha. Teve um ano que o Orlando Amarelo ofereceu a proposta que iam 4 jogadores para Portugal. E meu nome estava incluso. Para ser vendido. E eu já tinha largado o futebol, não queria mais jogar porque eu estava chateado. Aí entramos em contato com o Mauá, mas era coisa Mauaense? imediata. Era do. Mauaense. Um Grêmio Mauaense, Esportivo do Daniel. Mauaense. É que agora tem 2 time times, da naquela cidade época de não Mauá. tinha. O maior respeito ao Mauá também. Com certeza. E então, não, a coisa tinha que ser imediata. É comprar hoje para vender amanhã. O empresário já estava esperando. Só que demoraram 6 meses para me vender. Quando resolveram comprar, que vender, né? Eu fui até... O Orlando estava no Vasco, né? Orlando Amarelo, jogou no Vasco, no Isso, Tem Santos. história. Zagueiro. Aí chegamos lá, ele falou assim... Lateral. Chegamos lá, ele tinha um cartão postal que o rapaz que tinha ido no meu lugar estava na De lá. Europa jogando, ganhando em dólar. Portugal. Mas e aí eles dificultaram muito a minha saída, entendeu? Então, por isso, que coisa, hein? eu fiquei chateado e larguei o futebol e sofri acidente. Quando eu voltei, o Écio Pasca estava no Paulista de Jundiaí. Você era solteiro na época. Eu estava no Paulista de Jundiaí. O Écio Pasca estava no Paulista de Jundiaí, inclusive o Matias estava lá também. E me ligaram para mim ir para lá. Onde eu fui, fiquei a temporada toda lá também. Você ficou um ano lá. Aí, saindo de lá, o Olímpia tinha subido e estava
querendo me levar. 91. Mas aí não negociaram. E fui pro União Bandeirantes também. Eu acho que eu errei a data. União Bandeirantes eu fui em 91, depois do São Bento de Sorocaba. Certo. Tava eu e o Davi foi pro time de Goiás. Goiatuba não. Goiatuba e Goiás. Na Não, Napolina? não, mentira, foi pro Sorriso, em Mato Grosso. Ah, esse sorriso aí. E aí eu fui pro União Bandeirantes em 91. Aí depois dessa parada, quando eu voltei no Paulista de Jundiaí, que o Écio me chamou para ir para lá, né, que eu tinha sofrido acidente, e fechei em 96 com o título no Mauá de novo. E o acesso para a Série A3. Isso, Era essa camisa aqui, não era? O modelo da camisa do Porto de Portugal? Provavelmente. Sim, Também não, não. senhor historiador. Eu não tenho fotos. Eu tenho a foto do jornal Aqui, só isso da... aqui Aqui é mais reserva, hein? 2004, Será 2005, que era 2003, Mas enfim, pode ser que esteja falhando também a memória, viu, Ayrton? Ou essa aqui, da comissão técnica do Pelé. A do Pelé que... Do José Donizete? É. Santos Luz? Aliás, preciso levar o convite para ele também. Grande Isso. Donizete. Faz a escalação aí, Rios. Vamos ver, Rios. Aqui. Vamos lá. Nosso da goleiro esquerda Gilmar. para Ó, a você direita. fala que eu não era bonitinho. Olha pra cima, Será o nosso cabeludo? goleiro. Será Olha a cara cabeludo? dele. Olha a cara do Gilmar. Carão. Com todo respeito, O Gilmar. Carão. Jacareí, Gilmar, lateral direito, Pacola, porque... Vai assustar meu diretor de imagem, hein? É. Que brincadeira, hein, O gente? Pacola, que era juvenil, entrou no lugar, se eu não me engano, era do McQueen ou do Luizinho, que machucou. Vamos lá. Alemão e Certo. Fernando. Perfeito. Laurindo na lateral esquerda. Laurindo joguei com ele no Santo André também. Ele é um ano mais velho que eu. O homem do futsal hoje. Meu né? volante, Dias. Meio campo, eu e o Tigrila. Grilo tá Na aí. frente, o Giba, Gaúcho e o Ica. E o Ica, certo. Repete o nome do goleiro? Gilmar, Gilmar Felizardo. Tá. Perfeito. do Jacareí. 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 Aqui, Mauá. Aqui, Santo André, Goiás. Ele era do Porto Feliz. Mas O ele era alemão, não sei, vinculado ao alemão São nem Paulo, isso. né? Hã? Ele era vinculado ao São Paulo. Os três que vieram em 85 do São Paulo. O Gilberto, Tigrila e o Fernando. E o Fernando. O Caixa. Os três vieram do São Paulo. O Caixa. O alemão veio do Santo André. Do Santo André, zagueiro. Jogou com o Rubão, que veio no ano de 86 Olha, do Mauá. Eu preciso fazer uma rápida. O alemão, em que pese algumas elocubrações advindas Que dos é atletas, elucubrações? né? Que é isso aí? Alguns comentários, né? É isso mesmo, gente. Mas, na minha opinião, foi um dos maiores zagueiros e atletas, jogadores do Grêmio Esportivo Mauense da sua história. Esse cara é um fenômeno. Ele jogou os 24 jogos da campanha do título, como um zagueiro que não tomava cartão amarelo e não era expulso. E detalhe, ele foi o segundo artilheiro do Um time. exemplo. Não é? Falta. De Jogador. falta, cara, ele marcou 5 gols, o Gaúcho marcou 8 gols e foi artilheiro do Mauaense. Esse cara jogou todos os jogos, Ayrton. Não foi suspenso, não tomava cartão vermelho, não tomava cartão amarelo e tinha Fair play. para bater falta, meu amigo. Canhoto. Olha, ele era um Roberto Carlos guardado as proporções devidas. Como que chama aquele troféu? É o Belfort... Belfort Duarte. Duarte, né? Também sobre disciplina, não é isso? É. Era do Robertão, né? O Sanvidotti, o saudoso Sanvidotti, chegou a requerer o prêmio Belfort Duarte para ele nos anos 70. Certo. Algum detalhe, você ia comentar, né, o Rios, sobre esse período, não? Não. Não, Você perguntou da disciplina, minha memória. do fair É que eu play, tava falando do alemão, né? Do alemão, é. Já o Das Fernando, faltas, dos chutes. ele foi expulso umas 3 vezes no campeonato, né? Temperamental. Temperamental, Muito, muito. Um segura, outro dessegura. Era mais ou menos isso. Aqui tinha um equilíbrio, né, nessa equipe. Isso é bom. Aqui, marcador. Certo. Aqui não marcava, mas criava bem também. Habilidosíssimo. Ah, não, isso aí também. Homem que sabe fazer gol, né? Assim como o Giba também. E esse rapaz aqui? Esse rapaz aí era Meia leve, boca, inteligente, meia boca. lépido. Meia boca. Ele não era muito de fazer gols, viu, Ayrton? Mas ele, para o passe, visão de jogo, espetacular. Tanto que um meio de monte de cobra, né? Um monte de cara experiente, porque não vamos esquecer que esse time de 85, Ayrton, ele é o time de 84 melhorado. Essa que é a grande verdade. Tá? Com algumas peças e tal. E esse moço Já aqui... vinha no crescimento e só fazia aqueles reparos. Né? Exatamente. O goleiro fez. trocou, o Valdinez que saiu, entrou o Gilmar. E o Borracha também. O Borracha também era um espetáculo, né? No Muito gol, bom né? jogador.
Né? Enfim, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu vi esses caras da arquibancada com 10 anos de idade, e para mim aqueles caras era o meu sonho. Eu tinha sonho de ser jogador de bola também. E eu vi aqueles caras ali e falei, rapaz, eu quero ser que nem esses caras aqui. E era um timaço. Não é querendo falar, não. Muita gente vai falar que é extracampo e tal. Não tem extracampo. Eram excelentes jogadores, craques de bola mesmo. Tanto que o São Paulo, para ganhar do Mauaense na inauguração do estádio, só foi marcar gol no segundo tempo. Virou 0-0. E você acha que estava no jogo no Morumbi também, na estreia do Falcão. Estava. Nós fizemos a preliminar contra o Expressinho de São Paulo. Virou 2-1. Virou 2-1 para o Mauaense. Pode falar, Ayrton. Foi. Falcão no banco, o cara vindo da Europa. O Cilinho era meio, né? Exatamente. Mas e foi emocionante. Otacílio Pires de Camargo. Emocionante demais jogar lá no estádio, né? Você ver o Falcão de perto, assim. O osso do Morumbi. Show de bola. E a gente acompanhou, né, o crescimento de São Paulo, logo quando surgiu o pessoal da minha idade, mas um pouco mais novo ainda, que era Silas Miller. Os menudos. Silas Miller, tinha o Sidney, ponto esquerda. Visoli, o Bernardo, volante. Timaço. O Márcio Araújo estava lá ainda. O moço de Rio Pardo estava lá, o Márcio Araújo. O Márcio Araújo, sim. Aliás, o Márcio Araújo, ele disputava com o Falcão a posição. Isso, verdade. Se essa passa fica guardada, aí o meu filho hoje pegou, tem um filho de 16 anos, né? Ele joga bola? Fui levar ele pra escola, ele gosta. Fui levar ele pra escola e ele tava vendo. Ô pai, você joga ali, viu uma foto que eu tô com o Pita. Aí em confronto com o Pita, e outra tem o do Ronaldinho da... eu vi essa foto na propaganda lá, Isso, Ele falou, pai, você jogou com ele? Eu falei, pai, o pai teve o privilégio de estar com eles, entendeu? Ou contra, ou a favor, mas eu tive o privilégio. Eu tive o privilégio de jogar com o Tupanzinho, São Bento de Sorocaba. Entendeu? Isso, né? O Guinei, entendeu? Então o Mazinho, que jogava no Santos, depois foi pro Bragantino, chegou pra seleção brasileira também. Então são momentos assim inesquecíveis, que fica na memória da gente. Eu usava a camisa 7. Não, o Mazinho, acho que era o 8. Ele jogou no São Bento comigo. Tinha 2 Mazinho? Eu joguei com ele, um magrelo mais alto. Ele jogou no Bragantino. Outro mais tranquilinho. Jogou no Bragantino, depois ele foi... Acho que chegou a jogar no Palmeiras não. Ele foi pra seleção brasileira. Muito bom jogador também. Certo. Agora, mas aqui, fala mais, assim, os bastidores, as viagens, na concentração, enfim, como que era a pegada, papas, brincadeiras, enfim. Cara, Alguém se vestia ou se travestia de repórter lá? Que história é essa aí, não é? Ayrton, não tá no livro, né? Não, essas partes pitorescas a gente não colocou, porque senão corria 2 riscos. Ou de ser preso, ou de ser assassinado, né? Mas conta pra gente, ô João, conte pra gente um pouco. Você teve no jogo de Jacareí lá, que deu aquela confusão, não teve? Não, aí foi um ano antes. Não, pô. Não foi o jogo de Jacareí? Da não, briga? Foi em 85. Aliás, ele é um capítulo à parte no meu livro. Absoluta. O Mauaense perdia de 1-0 em Jacareí, na segunda fase do campeonato de 85. Foi na segunda fase? Foi na segunda fase, esse jogo. Porque nós enfrentamos o Jacareí na primeira, que era o grupo regional. Na segunda fase, jogou só os 4 primeiros colocados. O campeão foi jogar a fase estadual contra o Serra Negra e a Esportiva São Joanense. Eu lembro muito dessa história, que tinha um torcedor nato, que ele gostava de ver o vermelhinho. Bebeu uma? Eu lembro do vermelhinho. Bebeu uma ou 2 ou mais? Uma eu mais. lembro do vermelhinho. E ele vendia mangueira na rua. Aí toda terça-feira a gente retornava dos jogos, quando o Grêmio ganhava ele ia lá. Aí quem ele via? Se ele me visse primeiro, aí ele falava assim, João Carlos, jogou muita bola, melhor homem em campo, guardou a bola no bolso do garçom. A parceira. Ele falava assim, então, aí depois ele falava, João Carlos, saiu o bichozinho, que a gente ganhava o bicho, né? Aí ele queria o dinheiro. Então, o primeiro jogador que ele via, às vezes o cara nem tinha jogado, mas ele elogiava. Olha, o melhor homem em campo. Aí ele cantava a música assim, viramos tico-tico, viramos sabiá. Viramos Jacareí de perna pro ar. Repita. Viramos tico-tico, viramos sabiá. Viramos o Jacareí de perna pro ar. Esse jogo, ô João... Eu não me recordo, acho que eu não estava. Não, você poderia não estar, mas eu vou rememorar, porque ele é um capítulo à parte na campanha. Estava inclusive, depois do jogo de Jacareí, o Mauense foi jogar lá no Morumbi.
Depois tinha um jogo contra o Jabaquara que nós perdemos. Esse campeonato nós perdemos apenas 2 jogos. E coincidentemente para o Jabaquara. Em Santos, Tá. com o Orlando Amarelo, tanto como jogador e atleta. Eu lembro desse jogo que ele entrou, ele tava no banco e entrou. Isso, ele foi atleta e jogador no mesmo caso. E lembrando que Certo. a Batalha de Jacareí, o que aconteceu lá? O Maués perdia de 1-0, tá? 1-0. Aí eu acho que foi o Jackson, marcou o segundo gol de bicicleta. Lá em Jacareí. 2-0 para Jacareí. Só que o juiz, ele alegou que houve ali um Jogo perigoso? jogo perigoso, né? Perigo de gol. E ele anulou o gol. E aí já ficou meio, o clima já ficou meio tenso. Já era tenso Já e ficou começou, mais tenso. piorou, né? Aí, aos 38 lá, do segundo tempo mais ou menos, ele suspendeu a partida. Por quê? Porque a torcida, segundo, né, o pessoal de Jacareí, Sei. quem jogou a pedra foi a torcida do Mauaense. E nós dissemos que foi o pessoal de Jacareí. Enfim, eu acho que foi a gente mesmo. Mas eu não, ninguém me ouviu. Porque aí jogaram um tijolaço no bandeirinha e o Nossa. juiz suspendeu a partida. Deu um quiprocó danado e o jogo foi cancelado. Foi pro Diz que o julgamento. Mauaense tinha muita força de bastidor. Que eu acho que é choro do perdedor, do pessoal de Jacareí. Aí, o pessoal acabou acontecendo o quê? O jogo foi suspenso e a federação remarcou esse jogo para o campo neutro. E nós havíamos perdido Perfeito. para o Jabaquara. Ou seja, se o Mauaense, nesse jogo que foi marcado com portões fechados para Suzano, nós ganhamos de 1-0 esse jogo contra o Jacareí, no jogo remarcado, e coincidentemente, mais uma vez, aos 38 ou 39 do segundo tempo, o jogo foi suspenso também. Só que desta vez, porque o jogador do Jacareí tinha sido expulso e ele não queria sair de campo. E aí o que aconteceu? Suspendeu. Suspendeu não. Aí a federação, ela homologou o resultado e o Decretou. Mauaense classificou. Aí foi jogar as finais estaduais contra São Joanense e o Serra Negra. E aí nós ficamos em primeiro e subimos junto com o Mirassol, que foi o campeão do outro grupo. Correto, Tá? correto. Mas eu pensei que Bem você estava lembrança. nesse jogo. Não porque lembro desse jogo. a Batalha não. de Jacareí, inclusive eu coloco foto nesse jogo da polícia com arma na mão. Foi um negócio muito tenso. Tá? Então, na verdade, o Jacareí sempre foi uma espinha no nosso sapato, né? Isso é um spoiler, não? O que você está dizendo? Não. Vai estar no livro. Tá né? no livro, tá no livro. Eu coloco, inclusive, a súmula do jogo, do tem a juiz, tá lá, ele relatando isso tudo que eu tô dizendo para vocês, a pedra, o sangue, a pressão da torcida, a polícia, as reclamações da turma de Jacareí, enfim. Tá? Exato. Eu vou dar um abraço para o Luiz Antônio Ananias, o Luizinho também. Luizinho Ananias. Que está na história também, né? Grande Já jogador. atuou. Benê, Não está com a gente hoje, mas problemas familiares, enfim, mas também tem. Foi citado. citado, no claro, livro. biografado lá também. Ele, o Benê, são 36 biografias de atletas, mais a biografia do Pedrinho e do Clóvis. Correto, né? Então, é gente, né? Que inclusive é de Mauá, né? De Mauá, o toda uma Luizinho tá no história. domingo batendo pênalti Nasceu. conosco lá, Que da hora, né? né? O Benê ainda bate a sua bolinha, o nosso amigo Leivinha, que não estava nesse período, mas o Leivinha também, ele é uma referência também lá no futebol de Mauá, É irmão do Benê, né? é irmão do Benê, tá? Eu não ouvi jogar, mas dizem que era. Jogou muita bola também. Muito bem. Aliás, o Importante. Benê estava na campanha com vocês também. Tava, o em Leivinha 85 não, mas o tava. Benê sim. Tá? Legal. Estamos Tulica. aqui. O Estamos aí. Tulicas, né? Eu vou dizer aqui, porque nós temos tempo ainda, né? O Tulica, ele... Nós estamos aqui no SampaCast com o SampaCast. assunto do Grêmio Esportivo Mauaense, 1985. É o primeiro título da história do futebol de Mauá profissional, do Grêmio Esportivo Mauaense, que nasceu no dia 15 de dezembro de 1981. Tem aniversário chegando também aí, né? Mas estamos aí, SampaCast, Grêmio Esportivo Mauaense, e o lançamento do livro do nosso Daniel Carrilha, nosso convidado aí, e o João Carlos Rios marcando presença também. É o camisa 10, né? É verdade que 2 números na camisa pesa mais do que 1? Como é que é isso aí, Wilson? Isso é Esse folclore. número assim, a gente pensou. Hoje a gente joga na várzea. Teve até um contexto, o pessoal fala assim: porque aqui já tem um camisa 10. Essa camisa chegou, não é. Porque tem gente que hoje que teve uma passagem em algum lugar, faz questão. Entendeu? Não, por ser a 10. Eu não tenho essa Isso aqui é 14, vaidade. né? Eu não tenho essa vaidade, mas apareceu nas costas da gente e é uma grande satisfação, né? Aqui é 14, em saber né, que os melhores. Mas nesse campeonato Geralmente você pega jogou 10. com a 8, não foi não? Não, João? eu comecei com a 8. Porque o que Ícaro era era o o- 10, não era? Então, comecei com a 8.
Na verdade, acho que era com a 20, né? Que eu era quando eu cheguei. Eu era 2 vezes reserva. 10, né? Era o 20, Benetti, né? 8 te relembra um ídolo, né? É. Te lembra... Sócrates. Não é isso? Ixi. Hum. Aí. O 14 aqui lembra o Cruyff, será que é isso? Johan. Johan. Aí chegou Cruyff. o Roberto Bonora, 10 né? anos antes. Chegou o Roberto Bonora Chegou e o ele Roberto Bonora. me titulou com a 10 e aí fiquei. E uma Afinal, fui curiosidade, hein? com a 10. E nesse jogo você jogou com a 10? Com a 10. O Ica afinal. jogou com a 8? Com a 11. Com a 11? 8, Tigrila. Te Pacola lembra 2, Então, vamos lá. Alemão 3. Era o goleiro. Gilmar Jacareí. Gilmar Carão. É. Gilmar Felizardo. 2, Pacola. 3, Alemão. 4, Fernando. 5, Dias. 6, Laurindo. Certo. 7, o Giba. 8, Tigrila. Tá ali. 9, Gaúcho. 10, eu. E 11, o Ica. Perfeito, é isso aí. Isso é maravilhoso. Isso é a história viva, né, Você Ayrton vê? Marques? Quem entrou, quem saiu durante o jogo? Você lembra? Eu teve acho que bastante, saiu hein? o Giba, Eram entrou três, o Teve bastante Valtinho. substituição, Eram porque teve uma 3, confusão no final desse jogo também. Eram só... É porque... O pessoal de São Joanense ficou bravo. Porque eles estavam demais. ganhando de 2-0, né? E nós viramos o jogo, então teve confusão. O Matias Se eu não me foi engano- expulso. Não, o Matias não jogou. Mas ele foi expulso mesmo sem jogar. Ele tava no banco. Tava com a opção. Então, aí entrou, acho que o Valtinho no lugar do Giba, se eu não me engano. Tá lá no livro. É que eu não trouxe o livro, porque senão, né, a curiosidade ia matar. Aqui acho que tem, né? Ah, não tem. Deve ter sim, deve ter sim. Espera aqui que eu vejo Tem a já escalação aí, tem. a história. Muita foto colorida, preto e branco, muito no É. recorte de jornal também, Essa né? foto é aquela foto ali, né? Que eu peguei no acervo de imagens do Diário Você da que tem NBC. boa visão, Claro. lê aí. Dá licença, João. Acho que é aqui, ó. No Pra cá, é finalzinho. aqui, ó. É isso aí. Ó, Quem, esse três- quem guarda tem, né? Porque eu escaneei isso aqui Seu tudo cara dele. sabe tudo, Ele sabe leu. Eu mais que conheço eu. mais o arquivo dele do que ele. Ele leu. Não, tem coisa que eu fico Nossa. lendo hoje e falo, Olha aqui, ó. nossa, olha. Marcadores, né? O Tatu fez 1-0 pro São Joanense. Isso. Tá? 1-0. Depois- São João da Boa Vista, São esse João da time. Boa né? Vista. Aí depois veio pra Mauá. Gilbertinho fez 2-0. E o Isso. Tigrila ainda diminuiu no primeiro tempo. Virou 2-1 para eles. Certo. Depois o Tigrila empatou e o Giba aos 29. Aí aqui as ocorrências. Cartões vermelhos para Walter, Da Silva, Tatu e Edésio. Nossa. Esses foram os expulsos. Foi no final, é. Foi no final. E depois desse jogo, Ayrton, 2 dias depois, tinha que cumprir tabela contra o Serra Negra, lá em Serra Negra. Ainda? Foi. Dia 29 de dezembro. Que foi muito rápido. Não tem Réveillon, não? Praticamente não, porque na verdade, o que aconteceu? Quando o Mauaense ganhou do Jacareí, aquele jogo remarcado em Suzano, certo. demorou mais de um mês. Foi no tapetão que ele ganhou? Não, foi em campo. Teve 2 confusões, dois Então, jogos, mas o dois primeiro estados jogo, a diferentes. confusão por quê? O primeiro jogo que foi anulado, porque o juiz, aliás, o bandeirinha Recebeu número a 2, pedrada. Bialzon, foi apedrejado em Jacareí. E aí não teve mais jogo, porque daí o Mauaense foi pro vestiário, o pessoal de Sim, Jacareí queria voltar pro jogo, enfim, o jogo foi suspenso, logo depois cancelado. E aí teve o jogo de Lá volta em Suzano. em Suzano, remarcado, aí por outro motivo, porque não tinha torcida, foi um jogo com portões fechados, e aí um atleta do Jacareí foi expulso, o Mauaense já ganhava de 1-0, ele foi expulso, não quis sair de campo, então o jogo terminou ali, só que a federação homologou o resultado. Então o Mauaense foi disputar as finais estaduais num grupo que tinha o São Joanense, o Serra Negra e o Mauaense. Só como demorou muito, porque a federação... E no outro lado de lá também tinha confusão. Com o Mirassol, Tupã, Mirassol, isso. e acho que era o Oeste Itápolis, que tinha lá um time lá que acho que era o Guapira. Enfim, tava lá, tinha um problema extracampo lá também. Então demorou muito. É difícil Então mesmo. foi quase um mês depois. Pra você ter uma ideia, o campeonato mesmo começou em junho. Foi. Em junho. Certo, João? Verdade. Por conta de problemas que a federação naquela época tinha muito problema e tal. Então, na Cuja verdade... sede era ainda na Brigadeiro Luiz Antônio. E uma curiosidade, o técnico Bonora, ele era da Esportiva São Joanense, Exatamente. certo? Ou seja, o pessoal já tinha lá um quezinho, lá já tinha um espinho de peixe entalado com o Mauaense, desde quando nós tiramos o técnico Roberto Bonora De lá. da Esportiva São Joanense. E detalhe, aí acabou o campeonato, o Bonora ficou mais um tempo, e o Bonora foi lá para a Descalvadense, e ele foi Descalvadense. campeão da 3ª divisão de 86.
Também. Os times que não mais existem também. Não né, que existem você mais. fala, outros tempos. Ou seja, então o Bonora foi campeão com o Mauaense em 85, campeão, depois, aliás, conquistou o acesso, Sim. conquistou o título e depois foi bicampeão com a Descalvadense. Perfeito, isso que é memória, hein? Baixinho era cruel. Cruel para o adversário. Você fala o Bonora. o Bonora? Roberto Bonora. E conte pra gente, se você quiser, se você não quiser contar, você não precisa Ou contar. não tá cedo. Porque o Tem que esperar Pedrinho e o 10 horas Clóvis não quiseram contar. Por que tiraram o Benetti? Por que tirou o Benetti? Porque o Benetti não tinha nenhuma derrota. Ele saiu invicto. Aí entrou o irmão dele no jogo que nós perdemos o primeiro jogo para o Jabaquara, 2-1 ainda na primeira fase. Depois chegou o Bonora no jogo contra o Jacareí, que foi 2-2 em Mauá, que o Donizete, inclusive, empatou o jogo. Nós estávamos perdendo 2-1 até o final do jogo. O Donizete empatou esse jogo. Por que tirou o Bonora? Aliás, por que tirou o José Benetti? Eu, sinceramente, não sei. Quiser contar, não precisa. lembro também as primeiras partidas, mas eu lembro que era uma fase que eles estavam desacreditando do time. Tanto o Clóvis, a diretoria em si porque teve uma reunião, dispensaram alguns jogadores, não lembro se foi a chegada do Dias, Tigrila e o Giba, que acho que no início eles não estavam, entendeu? Então deram uma reestruturada. E aí que trouxeram o Roberto Bonora. Certo. E chegaram esses jogadores também que no início eles não estavam. O Bonora não indicou ninguém, não tinha indicado ninguém, talvez, nessa situação. Ele veio sozinho, com a cara e a coragem lá, né? Não existia o assistente, ele não tinha uma comissão técnica formada. formada. Como assistente. Esse nome que eu tô querendo lembrar. Walter Tambaú. Walter Tambaú. Tambaú, Que eu depois foi treinador também. Foi. Acho que em 86, né, que ele pegou. Então, aí teve essa reformulação, quando chegou, saiu os treinadores, porque era descontentamento. Eu lembro dessa reunião que o Clóvis fez com o Pedrinho, a diretoria toda lá, para falar da situação, que eles queriam algo mais. Agora até isso me surpreendeu por... Talvez não tinha perdido, mas não estava ganhando, né? Talvez, estava só empatando. Não lembro da primeira fase, como é que foi os jogos. Tem muito dirigente que não tem paciência. Sabe? Exatamente. Então, e a culpa sempre é o paixão, treinador. O coração fala mais alto do que a razão. Eu perguntei para você porque tem várias versões, né? Olha só. Uma delas é que o Benetti, ele era muito boleiro, muito gente boa. Amigo. E aí o pessoal queria um cara mais linha dura. A diretoria, o Clóvis Volpe e o Pedrinho. Que aí eu não sei se o Bonora era esse linha dura, né? Não, o Bonora era bem tranquilo, só que assim, acho que o Benetti era muito amigo, e acho que participava de algumas reuniões extras, talvez esteja por isso também. Éticas ou extras? Extras. Tardes ou noites? Éstricas. Tardes etílicas, noites etílicas não. Pois é, hein? Mas o real motivo eu não sei não. O que eu me lembro, que eu me recordo é isso aí, que teve essa reunião, que estavam descontentes com o andamento das coisas e achavam que não ia chegar a lugar nenhum, que teve essa reformulação. Sim, ele fez uma cara, fez um jeitão de que uma expressão facial. Acho que ele sabe mais que nós. Tem essa coisas é a sua vida. Que é melhor deixar para o próximo livro. Aliás, falar em livro, eu já tenho 2 engatilhados, tá? Um que conta justamente o período das memórias, né, do futebol mauense, a qual o João Carlos Zil está, o Marco Antônio Sebastião, o Alberto Soares Araújo Tulica. Aliás, o Tulica que nomina o ginásio número 1, lá do antigo clube do Grêmio Esportivo Mauense. E aí nós fomos surpreendidos depois que tiraram o nome do Tulica. E quando a gente assumiu a Secretaria Adjunta de Esportes lá em Mauá, nós fizemos apagar e recolocar o nome do Tulica, que está até hoje homenageando o ginásio. Se você, João, tiver, inclusive, algum contato com a família, porque nós não tivemos contato com a família do Tulica, nós não temos conhecimento de ninguém deles, para ser homenageado também lá no dia 28. Pode ser que eu consiga, através do Banana. O Banana morava perto do Tulica, deve conhecer a família. E ele até me chamou para disputar o ano que vem essa Copa Tulica, né?
pelo time dele, eu vou entrar em contato janeiro. com ele. É. Então, por favor, nos Agora ajude. você, como um bom repórter, você não lê. Isso aqui é bonito. Vamos ler, vamos ler. Ó. Isso aí é bonito, ó. Fala disso aí, ó. Lembrando que O aqui, que é isso aí? esse recorte não é do Diário do Grande ABC. Esse da recorte Gazeta? é da Gazeta Esportiva. Da Gazeta. A letra Tá? da Gazeta, eu sei. É. Fauense vence de virada Aqui, e já ó, está vem na aqui, segunda. ó, lê esse aqui. Tá, tá, Meu tá. pai Na grifou. base Mostra pra nós, pros É o nossos que- amigos. Meu aí. pai Seu grifou. O seu Miguel, Ele fez um ele quadradinho. grifou aqui Perfeito. na base do desespero e até apelando para algumas jogadas mais ríspidas, a equipe do Grande ABC diminuiu a contagem aos 34 minutos, ainda do primeiro tempo, após uma exuberante jogada de João Carlos Rios, Olha. que Tigrila concluiu com sucesso. Como é que foi essa jogada? Cara, foi assim, eu falo. Narre, Nesse narre. jogo tava 2-0 Para a Esportiva. pra Esportiva São Joanense. Aí baixou o espírito lá, não sei de que ele mesmo. Esportivo. Eu roubei a bola no meio campo do lateral, aí entrei, saí Cortou. Do comendo. lateral né? Walter. Aí eu fui na linha de fundo, Do aí eu Walter. fiz que ia cruzar. Aí dei um corte, o cara Ó. caiu. Aí eu fiz que ia cruzar pra perna Mais esquerda, um. ele caiu de novo. Eu Invadiu tirei a área. de novo, Aí toquei pro Tigrila, o Tigrila fez o gol. Mas você cruzou ou foi um... Jogada de craque. Não, aqui, ó, perto do gol aqui, ó. Podia ter chutado pro gol, como eu não chuto, né? Jogo no Aí- estádio. Foi no estádio. Estádio Qual Pedro o gol do Benedetti. fundo? Lá no fundo? O gol do portão, da abertura. Do sentido sertãozinho lá. Ah, tá. De lá. Vale, da abertura do... Aí eu entrei dentro da área, dei um corte no cara, fiz que a cruzada, dei um corte. Aí ele caiu. Aí ele levantou, eu Mais um. com a esquerda dei outro corte nele, mas curtinho assim, sabe? Rapidinho. Foi uma jogada bonita mesmo, nem acredito que fui eu. É, Aí você era eu bravo. rolei pro Tigrila. Modesto, ele é modesto. Aí eu rolei pra bola pro Tigrila e ele fez sozinho. Mas nesse jogo assim, ó, o segundo tempo Muito deu bom. tudo certo pra mim. Eu fui eleito o melhor homem em campo. E deu tudo certo. E hoje é uma realidade, né? Aqui história. foi o Mostra seguinte, pra gente, mostra o pro... panorama do jogo no segundo tempo mudou radicalmente, diria o jornalista. Aos aqui. dribles do Ao Rios. contrário do que acontecera na etapa inicial, agora era a São Joanense que vinha para a partida com os seus jogadores mostrando um grande descontrole emocional. E a expulsão do lateral direito Walter, aquele humilhado Duas vezes. pelo meia João Carlos Rios, né, foi expulso nos momentos iniciais, que ainda expulsou mais a situação deles. Né? A jogada não ficou tão violenta, que tal. Enfim, Quem escreveu isso aí foi a Janete Ogawa? Ai, meu Deus do céu, agora... se arrumou um O problema. advogado vai ter que correr. Grande Janete Tô brincando, Ogawa. tô brincando. Tô brincando, não, a Janete é maravilhosa. Então, o gol da consagração do Grêmio foi aos 29, né? Quando o Tigrila empatou, né? E depois O o Giba fez a festa, Correto, né? correto. Fez a festa, porque precisava da vitória, né? Porque o empate era deles. Você começou a ler esse pedacinho só pra fazer a pergunta dele, quem tinha entrado no Deixa eu dar jogo. uma olhadinha aqui. Deixa eu favor. mostrar pra galera aqui. Você não mostrou, né? Você tá muito Não, radical. você que tem que mostrar, porque o programa é teu, né? Perfeito. Bem, estamos chegando ao final já da programação, enfim, do nosso encontro, do SampaCast, mas você sabe que os amigos não se despedem, hein? Marca um novo encontro, não é verdade? Exatamente. É isso? Ah, legal. Tá? Então. Agradecer a presença de vocês. Daniel, pelo convite do livro, né? 1985, essa é a história do primeiro título de futebol profissional da cidade de Mauá, do Grêmio Esportivo Mauaense, né? O GEM, desde 1981, o Rios participando ativamente, ajudando, fazendo a galera ser feliz, foi campeão, tudo isso, e as suas declarações, né? As suas deliberações para a gente poder estar encerrando com a galera aqui do SampaCast, por gentileza. Rapidamente, eu quero mais uma vez agradecer o convite, a Ayrton, tá? Eu quero agradecer também o Henrique aí na técnica, né? E agradecer também Segundo acesso. esse 96, né? Nós somos o vice-campeão. O campeão foi o Jaboticabal Atlético, tá? Mas conquistamos o acesso após 15 anos, né? Conseguimos o segundo acesso e depois em 2003, mas aí já é uma outra história. Então, quero agradecer o convite, a Ayrton, agradecer Eu agradeço. também aqui o João, que está aqui conosco, né? E aproveitar e convidar mais uma vez a todo mundo a participar do lançamento do livro, lá no dia 28 de novembro, às 18h30. Tá, o local, Centro de Formação dos Professores, no centro da cidade de Mauá, no 10º andar, lá no prédio redondo da Secretaria da Educação. redondinho igual o time. É redondinho igual o time, essa foi De boa. 85. Legal, Rios, obrigado, hein? Felicidades, parabéns. Buscas, encontros e realizações sempre, viu, Rios? Para você e para a família. Obrigado, Para mim também é uma emoção, como foi o título. Primeiro título, hoje, primeiro podcast, né? Chique. Então, me sinto muito honrado também pela história, toda a história, a amizade que a gente vai se criando, né?
desde o início, como esse que eu vou poder rever depois de 40 anos. E com vocês, você já conhecia de muito tempo, muitas 96, né? Muitas jornadas. Eu tava E o estreando meu como amigo aqui, repórter lá em 96, hein? E o meu amigo aqui também, que é recentemente, mas é uma amizade com certeza que vai Com sua prosperar cabeça, por sempre muito com sua tempo. cabeça. Vai prosperar por muito tempo. Até Obrigado, o corintiano, nosso amigo ali, O diretor Henrique. Henricão, o diretor. Ok, você Que é falou uma que ele é grande corintiano? satisfação. É. A família dele sabe Quando que ele é falou do corintiano? Palmeiras, que ele falou assim, ele gostou do cara, eu já sei que ele é É corintiano. porque ele citou que o Palmeiras não tem mundial, mas há controvérsias. 51? 51 que o pessoal diz que é pinga, né? Não, sei. Vambora. O Grêmio Esportivo Maurense aí. Tá no nosso Abraço. coração, tá na nossa mente, nossa Sempre. alma aí. Agradecer mais uma vez o SampaCast. Muito obrigado ao diretor Henrique, toda essa rapaziada, a galera, toda essa gente bacana e bonita aí. Daniel, forte abraço, obrigado mais uma vez. Seja feliz, você também, Obrigado Wilson. Obrigado, você, Ayrton. Ayrton. O SampaCast na próxima, sempre juntos. Muito obrigado, eu, Ayrton Marques. É isso, futebol fazendo amigos. E tá na história, tá no livro. Valeu, gente, obrigado.